Fala, rapaziada do Galão, situação complicada do Atlético Mineiro, né, rapaziada? Vai enfrentar o Botafogo agora, é o finalista da Libertadores, o mesmo que o Galo vai enfrentar na final da Libertadores. E aí a gente precisa ver como o Atlético vai se comportar diante desse Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, para a gente já ter uma noção de como vai ser o jogo da final. O Galo tá jogando muito mal mesmo, né? Lembrando aqui o pessoal do mimimi aí, quando eu falei que o River Plate era uma baba, né? Muita gente não acreditou, achou que era o Galo que estava destruindo. Os times brasileiros estão muito acima, galera. Então, não dá para ter comparação de time brasileiro com o time argentino. Vamos ver aí o que a imprensa tem a falar do Atlético Mineiro, que jogou um balde de água gelada aí na cabeça do torcedor nos últimos jogos. Uma derrota para o Atlético Paranaense no último final de semana. Acabaram os jogos adiados, né, que o Atlético tinha. Era esse o jogo contra o Grêmio, que foi na outra data FIFA. Venceu o Grêmio na outra data FIFA, a última vitória do Atlético na competição até este momento, mas acabou tropeçando aí diante do Atlético Paranaense. A gente lembra que para essa partida o técnico Gabriel Milito tinha 3 desfalques importantes, né, por conta da data FIFA. Alan Franco, Eduardo Vargas e Júnior Alonso estão com suas seleções, então não podem jogar. Guilherme Arana tinha sido convocado, mas foi cortado também por conta de lesão, também desfalque. Fausto Vera e Daverson de volta, né? A gente lembra que eles não estavam jogando na Copa do Brasil. Então, o Campeonato Brasileiro são sempre figurinhas confirmadas. Mas mesmo assim o Atlético não conseguiu. E o técnico Gabriel Milito falou sobre crise esportiva nesse momento, né? Principalmente depois de ter perdido a Copa do Brasil para o Flamengo, a forma como foi na Arena MRV, enfim, os episódios de violência de torcedores e tudo mais que aconteceu. Aquilo também mexeu bastante com o time que estava indo muito bem nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro realmente precisa de toda maneira dessa remontada que o Milito já vinha falando há algum tempo. Falando nele, vamos ouvir um trecho da coletiva depois da derrota para o Atlético Paranaense. Pois é, palavras do técnico Gabriel Milito, que volta a campo junto com o elenco nessa quarta-feira. Tem jogo contra o Botafogo, ninguém mais, ninguém menos que o líder do Campeonato Brasileiro, no Independência, porque a Arena MRV está interditada, né? Foi interditada pelo STJD depois dos episódios de violência que a gente até já citou aqui. E aí tem uma atualização sobre esse dia também, que um colega nosso de trabalho, né, o Nuremberg José, fotógrafo de 67 anos, foi atingido por uma bomba arremessada por torcedores ali no entorno do gramado, né? Ele foi hospitalizado, enfim, teve que passar por cirurgia, vai ficar um tempo sem poder trabalhar, e o suspeito de ter atirado essa bomba nele foi preso. A gente teve até uma coletiva de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais e também do vice-governador Matheus Simões, que falaram sobre a prisão deste rapaz de 25 anos e que também ele teria atirado 25 objetos no gramado, e 300 imagens diferentes de câmeras de segurança teriam mostrado isso à polícia. Então a gente vai trazendo mais atualizações sobre essa situação da Arena MRV por aqui, né? Mas para essa quarta-feira o Atlético joga em Minas Gerais, mas no Independência, o estádio do América Mineiro. Um beijo para vocês. Beijo, Vitória. O Galo tá seguindo a risca, empates e 5 derrotas, 23,3%. Nada que o resultado não possa mudar. 7 gols marcados um e 11 gols sofridos. Vem de 4 jogos sem fazer gol e 7 sem vencer. A gente brinca aqui... Não, mas é ruim mesmo esse desempenho, hein, O Atlético, ele chega nesse mudar tudo. Claro. Pro Atlético, virou isso. Virou uma salvação de um ano que os caras estão esfacelados no fim da temporada, Mari. Derreteu, né? Derreteu. O trabalho, o empenho. E, de fato, o Milito ele não consegue encontrar uma justificativa. Ele não consegue... Eu acho que talvez porque ele tenha tanta clareza no que acontece no dia a dia, ou nas ideias, ou em como o Atlético já desempenhou, e a execução pode não estar indo de acordo com o que ele enxerga, ele vê no dia a dia, de fato, de resultados importantes. Então, deve ter sentido Copa do Brasil, não conseguiu reverter porque é difícil o Campeonato Brasileiro, de tanto que foi negociando, pensando nas Copas, e jogar tudo na Libertadores é um adversário dificílimo. Até pela maneira que ele perdeu, né, Maria, a Copa do Brasil. Nem tanto o jogo em si, mas aquele ambiente todo, Exatamente. né? Aquilo acho que mexeu muito com a cabeça. No primeiro ali, né? jogo, eu acho que eles não Também esperavam já sair com uma desvantagem tão grande. Mas pra mim, assim, eu não tô no dia a dia do Atlético, eu não tenho os exames físicos nem nada.
Mas, para mim, o Atlético, ele paga o preço do mau planejamento que a gente discutiu durante toda a temporada. Lembra na época da Copa América, Prates, que a gente falava, tinha um tanto de jogador convocado e vários machucados. Tinha uma época que a Vitória passava uma lista de 14 desfalques. Sim. Então, o elenco é curto. O Atlético abriu mão de vários jogadores na temporada, depois contratou alguns, né, nessa janela, para dar alguma peça para o Milito, porque tinha menos ainda. O que é arriscado, né? Porque você contrata já precisando da afirmação. Não é para acrescentar, imediata. é para resolver um buraco que ficou. E o Atlético vai fazer todos os jogos da temporada. Uhum. O Atlético, com o elenco curto que a gente avaliava no início da temporada, ele joga tudo de brasileiro, ele chega até a final do estadual, ele chega até a final da Copa do Brasil e ele chega até a final da Libertadores. O que é ótimo, quando você está preparado para disputar todas essas competições. O planejamento como ele estava em 2021. Né? O planejamento do Atlético, Mari, naquele documento, era oitavas da Libertadores. Isso. E Olha quartas de Copa. Tá na final. Ou quartas de, Acho que era quartas de Copas e oitavas de uma. E chegou na final das duas. Quando o Milito fala em crise técnica, é algo que o treinador está identificando também no campo. E aí pode passar por comportamento de alguns jogadores, pode passar por algumas escolhas dele também. Mas me parece que é um time que perdeu confiança. E quando se perde confiança, você não retoma a confiança no próximo jogo, porque o jogador que fazia coisas bem feitas já não faz tanto assim, as jogadas que saíam quase que automaticamente já não saem mais tanto assim. Então, assim, é preciso nesse momento que o Atlético recupere essa confiança que o time deixou no caminho, talvez depois da classificação para a final da Libertadores. E o treinador, quando reconhece que a crise técnica, que ele está com dificuldade para conseguir resolver, é preocupante mesmo. Então, assim, eu tenho a impressão que o Atlético voltará ou chegará a um bom nível para jogar uma final de Libertadores com vitórias mesmo. Talvez vitórias não com grande atuação. Não tem... talvez Então, mas é isso, com as vitórias ou descansado para essa decisão? Porque não teve a Mari data tá falando FIFA. dessa questão física. Não teve data FIFA. Então, assim, o Atlético precisa mudar o jeito dele de jogar. Não está funcionando. Então, ele precisa treinar. Mas o Atlético não teve tempo de treino porque ele teve jogo... Ele precisa mudar pela terceira vez a forma de jogar, né? Porque ele já passou por isso. E mais uma vez, Ele tem que mudar a forma de jogar, mas ele não tem tempo para treinar. Ele tem que descansar os caras, mas ele precisa dos pontos no Brasileiro porque precisa salvar o ano. Jogo na quarta é muito importante contra o Botafogo. E aí tem uma final de Libertadores. Como que você equilibra toda essa conta em uma semana? E ainda cruzando com esse tipo de adversário, né? Oi? E ainda cruzando com esse tipo de adversário. Com o nível do... Olha a sequência do Galo aqui embaixo. Joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, joga fora contra o São Paulo, e aí na semana da decisão da Libertadores joga contra o Juventude, aí joga contra o Botafogo na Libertadores a decisão, o jogo contra o Vasco fora pelo Brasileiro, ainda tem o Atlético Paranaense para fechar. E olha essa conta, desculpa, Pratos, mas se ele perder esses dois jogos, são dois jogos difíceis, né? Sim. Claro. Esse jogo aqui já é confronto direto contra o rebaixamento. Eu assim, a não ser que haja algum tipo de recomendação de departamento físico, fisiológico, departamento médico, eu tenho a impressão que contra Botafogo e São Paulo ele vai colocar o time completo. Quem puder jogar, vai jogar. Contra o Juventude, dependendo do que acontecer nessas duas próximas rodadas, talvez aí ele vai pensar muito essa história de desgaste, para ter quem está um pouco mais desgastado, para estar inteiro no dia 30. Dia 30, obviamente, que é o jogo do ano, da temporada para o Atlético. Mas eu tenho a impressão que contra Botafogo e São Paulo é o time completo. É o time que tem jogado e quem tem disposição. Mas se ele não tiver os resultados nesses dois jogos... Aí o jogo do Juventude fica de outro tamanho. Porque parece uma loucura, mas o Atlético hoje tem 5 pontos a mais que o Juventude, que é o primeiro. Ali entre o Atlético e a zona de rebaixamento. Isso, né? tem, claro. Mas assim, nessa pontuação, comparando o Atlético do primeiro time, que é o Juventude, são 5 pontos. O Juventude, na próxima rodada, recebe o Cuiabá. Faz um confronto direto também. Depois joga com o Grêmio. O problema é que ele não tem desempenhado bem também contra os clubes que brigam na parte de baixo da tabela. A gente tem a tabela do Atlético no retorno do Campeonato Brasileiro para a gente desenhar sobre o que a gente está falando, né? São só 3 vitórias. O jogo do Atlético Paranaense agora, Mari, não conta porque foi pelo turno, né? Isso. Foi um jogo atrasado. Mas no retorno... Consegue reverter, o time demonstra essa fragilidade que a Mari falou. Me parece que ele está vendo muito o seguinte, olha, talvez a gente não jogue o que eu imagino que possa jogar, mas é importante ganhar, para começar a ter agenda positiva. Mas precisa mexer no time também, não precisa? Precisa mexer no time, não precisa? Não, mas esse time foi o mesmo que fez aquela grande partida contra o River, a grande partida contra o Fluminense. Não é possível recuperar isso? É sobre mobilização. E eu acho que parte física. O tipo também, de jogo que o Atlético fez contra o Fluminense no jogo de volta na Arena era um Atlético que marcava em cima, que mordia. Os jogos do time na temporada. E que sustentava. Contra o Flamengo, tentou fazer isso e tomou na Copa do Brasil. Sim. Tem a parte física, tem a parte de confiança, você tem que estar muito concentrado para fazer isso e tem que estar jogando. E agora punido, né?
E agora sem a torcida. Agora sem a torcida. Então, você acha que o melhor é estar descansado para o jogo contra o Botafogo? Para a decisão da Libertadores, seria o ideal. Mas não é possível. Não é possível. Não é possível. Não dá para abrir mão. Eu já vejo quarta-feira como uma chance para começar a tirar o pé do buraco. Não, uma chance Contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, sem torcida. Não tem como escolher. Não, mas uma chance situação, é uma chance. Mas todo jogo é uma chance, né? Mas essa é a chance ideal por ser contra o líder e o adversário da final. Do líder. Se você ganhar do líder, que é o melhor time do campeonato, tá perto de ser campeão, muda completamente. Seu adversário daqui 2 semanas. Claro que assim, o jogo de quarta-feira não tem nenhuma ligação com o jogo do dia 30. Você tem certeza? História. Para mim não tem. Dia 30 é outra história. Monumental de Nunes com 80 mil pessoas, final de Libertadores. Agora, quarta-feira, em relação a ambiente, confiança, segurança, pode ser muito importante para o Galo esse jogo. Pode não, é muito importante se o Galo ganhar, eu acho 45 pontos aí, ninguém vai ficar falando mais em rebaixamento. Pode cair e muda a conversa. Eu acho que uma mudança que vai tirar o pé do buraco quarta-feira. Vai? Não vai tirar. Quanto vai tirar, ser? Vai ser 2-1 pro Galo. Não vou nem assistir, hein? Quarta-feira... E no Monumental vai ser 2-1? Não. Calma. Estamos falando quarta-feira. Mas isso aí... 2-1 pra quem? 2-1 pra quem? pro Atlético, na quarta. Clube Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro. Mas Contra isso... o líder Botafogo. Atlético Mineiro. mas... O Clube Atlético Mineiro é o nome completo. Eu aí sei, pode. isso é maravilhoso. E é um nome espetacular. Mas fala Atlético, aí quando você fala de outro Atlético, você tem que diferenciar. Isso. Não é isso? Isso. Paranaense, Goianiense, Atlético Acreano. Mineiro não, mas quando você fala o nome completo, tipo Rafael Prates da Silva Júnior, aí você fala o nome completo, entendeu? Clube Começou, Atlético termina. Mineiro 2, Botafogo de Futebol Regatas 1. Mas quando a gente coloca ou aponta um placar favorável ao Atlético, é porque a gente consegue enxergar isso ou vai do lado místico do futebol? As duas coisas. Não, vai do lado místico, obviamente. Que tem que Tipo, final da Libertadores. Nossa, tá dando tudo errado pro Atlético, vai lá e ganha o jogo. Isso Eu acho acontece. possível, Não claro. pode acontecer? Pode. É jogo único. Campeonato Brasileiro é a mesma Já. coisa. Mas Você sabe muito bem. Então, eu acho que existe uma Pronto. diferença. Por que eu sei quê? muito bem? Porque eu estava lá em Montevidéu. Exatamente, E é isso que o Prato está se viu, é isso referindo. aí. Mas eu acho que tem uma diferença que é a seguinte: o Palmeiras ele não estava. Não era um favorito contra o Flamengo. Sim. Certo? E existiam até críticas em cima do trabalho Mas do assim, Abel. Bruno, não tem uma grande surpresa dia 30. Dia 30 a surpresa é alguém Não, ganhar. mas aí é o seguinte... Tito, hoje está muito mais pro Botafogo conseguir golear do que o Atlético conseguir Então, reverter. mas assim, Mas goleada? naquela época, naquelas 2 semanas, naquele mês, era assim, existia desconfiança em cima do Palmeiras contra o Flamengo. Correto. Só que o Abel falava assim, a gente sabe o que a gente está fazendo. Plano. Plano. Eu não sei se o Milito tem um plano. Tem. Eu não sei se o Milito está confortável, está seguro em relação ao que ele está fazendo. Deu para notar, Mari, a gente acompanha e a gente sempre conversa aqui sobre como as coletivas do Milito são esclarecedoras. Não, ele tá super pra Dá baixo, para ver o claro. Milito, ele não está naquele modo protegendo minhas crias. Ele sentiu o baque. Ele não parece ter a situação sob controle. Ele sentiu o golpe, mas é por isso que eu falei, assim, para mim, tá parecendo justamente isso, a execução não acontece. E você precisa ter o jogador mobilizado, a gente sabe como isso influencia diretamente no coletivo, como você vai puxando para baixo, assim como um atleta, enfim, a fase pode puxar para cima. A gente vai falar de opções, de escolhas, de mudanças do Milito, ele tem, claro, a parcela de culpa dele, mas ele pode chegar até aqui. Daqui para cá, mas eu acho que precisa mexer no time. Eu acho que, por exemplo, o estilo de jogo do Milito, que fez muito bem numa final de Campeonato Mineiro, naquele início de trabalho, até no jogo contra o Fluminense, o momento do Atlético não está entregando fisicamente o que ele gostaria, o ideal. Não é a hora de talvez jogar com o Atlético, reconhecendo que o momento não é de talvez conseguir pressionar o adversário. E parar de forçar essa intensidade que não está entregando. Tira o Scarpa da lateral e tenta colocar o Scarpa pelo meio, tenta mexer em algo no time, deixa o Atlético jogando muito mais reativo do que sendo esse time que vai marcar lá em cima, buscar alguma resposta de reconhecer que o momento não está funcionando. Eu sei que o Milito, muito melhor do que a gente, está lá acompanhando. Alguns passos atrás. Mas eu vou ter que reconhecer que... Ele já precisou fazer isso, né? Ele foi muito bem nas Copas. Nas Copas ele exatamente. fez, né? Sim, talvez para conseguir o resultado vai ser um 0-0 numa bola parada. Não é o que ele gosta, não é o que o elenco pode apresentar, mas que é o jeito de talvez conseguir o resultado. Necessidade do momento, pode ser, não dá para descartar. Assim, talvez ele não domine, não acredite tanto nisso, mas a necessidade possa fazer, mudá-lo de visão a curto prazo para ganhar um primeiro jogo, para começar a mudar um pouquinho esse ambiente que está cercando o Atlético para a final da Libertadores. De repente, esse jogo de quarta, né? O Atlético precisa começar a vencer, desesperadamente. Mas você não acha que na quarta ele já pode testar essa estratégia? Que não sei se o Milito já fez isso nas Copas, né? Contra o São Paulo, principalmente. Mas né? o Atlético precisa mudar esse astral. Precisa. Porque muito.
Tá todo mundo pra visível, baixo. né? Tá Tá todo visível. mundo pra baixo. Vamos dar uma olhada então na sequência do campeonato. Então, É isso aí, galera. A situação do Galo complicada. Vamos dar uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro para a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu com o Clube Atlético Mineiro. Primeiro time hoje na zona de rebaixamento, Juventude, tem 37 pontos para 42. São 5 pontos. O Galo tem 5 jogos. Vamos pegar o pior cenário, né? Que não tem esse negócio de rebaixamento aí, não tem. Mas no pior cenário, o Galo teria 5 jogos para vencer uma partida e se livrar do rebaixamento. Iria vencer, né? Agora, sem vencer, a última vitória do Atlético foi dia 22/10 contra o River Plate. Já vai fazer um mês. Na verdade, vai fazer mês, eu acho, né? Deixa eu ver, sem vencer. Não, o próximo jogo é dia 20 contra o Botafogo. Tem a chance aí de vencer e não ficar um mês sem vitória. Mas de lá para cá, derrota para o Inter 3-1, empate com o River 0-0, derrota para o Flamengo 3-1, derrota para o Atlético Goianiense 1-0, derrota em casa para o Flamengo 1-0 e um empate com o time reserva do Flamengo. Vamos ser sinceros, o Flamengo mereceu aqui com o time reserva colocar uns 3-4-0 no Atlético novamente. O time reserva. É preocupante. Preocupante, são 4 jogos contra o Flamengo. O Atlético não viu a cor da bola em nenhum dos 4. Primeiro tempo do jogo da final, o Galo conseguiu fazer alguma coisa. Em 4 jogos, o Atlético conseguiu jogar bem no primeiro tempo. Não sei também se era por uma estratégia do Flamengo. Deve que era também, né? De levar o primeiro tempo para o 0-0. E o Atlético inexistiu em 4 jogos jogando contra um time do Campeonato Brasileiro. É loucura, gente. Você inexistir em 4 jogos, você tem que ter sei lá, algum planejamento tático para mudar essa situação, né? Não pode tomar um vareio desse de bola como o Galo tomou do Flamengo em 4 jogos. Primeiro jogo na Arena do Galo, 4-1. Segundo jogo no Maracanã, 3-0, baratíssimo do samba, né? Dá para falar até aquela propaganda. Ficou barato pro Atlético 3-1. O jogo podia ter acabado ali, né? Na verdade, meio que acabou. Teve o segundo jogo, mas aí me pega o Atlético Goianiense e perde pro Atlético Goianiense. Ah, mas era o time reserva, mas era o Atlético Goianiense. Aí você pega o patético Paranaense, que não ganha de ninguém, e ia ser rebaixado, o Galo vai lá e ressuscita os caras. Ó, o patético em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, cara. Em 10 jogos, o patético venceu os 2 times mineiros em 10 jogos, né? Venceu o Cruzeiro e o Galo por 1-0. Se o Galo tivesse vencido esse jogo, ele ia a 45 pontos, ficaria ali no lugar do Vasco e teria a chance de vencer mais jogos e avançar e ficar ali no G8, que é o que eu acredito que vai levar a Libertadores, né? Na minha opinião, o Cruzeiro não tem a mínima chance contra o Racing.